Pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para a gente rever alguns conteúdos e entre os conteúdos que a gente vai rever, nós vamos falar principalmente de texto literário e texto não literário. Como eu expliquei para vocês, o texto independe. O texto pode ser escrito ou não, ou seja, ele pode ser verbal ou não verbal. Para ele ser um texto literário, ele precisa ser um texto fantasioso. E para ele ser um texto não literário, ele precisa ser um texto de informação. Bom, aí aqui nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo de texto não literário. Está dando uma informação sobre o lixo. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches, e isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Isso foi passado pela Veja, dia 29/12/92. Aí, do outro lado, nós temos o texto 2, que é um texto literário. Veja praticamente o mesmo tema, só que dentro de algo fantasioso, ou seja, dentro de um texto literário. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse texto é um poema criado por Manuel Bandeira. Então, pessoal, só enfatizando mesmo, o que eu queria que vocês observassem aqui nesse mapa resumo. Eu gostaria que vocês vissem que texto não literário, normalmente, ele se preocupa mais com a estética, ele vai priorizar uma função estética, ele se preocupa com o jeito de dizer. As principais características, normalmente, é a repetição de palavras, tem musicalidade, sonoralidade, a linguagem, ela é mais conotativa. Então, aqui, olha, vocês percebem isso através desse mapinha aqui que eu estou colocando para vocês. E o texto não literário, ele prioriza mais essa função utilitária, que o objetivo mesmo é informar, é noticiar, é esclarecer. Ele se preocupa mais com o que se diz, diferente do texto não literário, tá bom? Passando para frente, eu gostaria de deixar claro para vocês que existem vários tipos de textos. E dentro desses vários tipos de textos, nós chamamos de gêneros textuais. Então, aí se enquadra dentro desses vários tipos de textos, aqueles que são literários e aqueles que não são literários. É importante você saber que cada texto ele tem a sua característica. O que seria aquilo não texto? Lembra quando eu expliquei para vocês na aula passada sobre a construção de uma frase, que não é um amontoado de palavras e sempre tem que começar com letra maiúscula e terminar com ponto final? O mesmo é com o texto. Não é um amontoado de frases, não é você sair escrevendo um monte de frases. Você tem que passar uma informação. E para passar uma informação, você tem que seguir algumas características. Vamos supor que você queira fazer uma receita de bolo. A receita ela tem uma estrutura e ela tem a forma de ser feito quando você vai descrevê-la, quando você vai escrever no papel para outra pessoa ler. A receita é literário ou não literário? É não literário. Por quê? Porque a característica da receita é basicamente passar a informação. Outro exemplo que a gente pode levar em consideração. Se eu trouxer para vocês aqui um conto de fada, tipo Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho, a historinha do Chapeuzinho Vermelho, que é um conto de fada, ela é um texto que tem as suas características, tem personagem, tem uma ambientalização. E qual é a característica principal desse conto de fadas? A característica principal desse conto de fadas é fantasiar.
dizer a forma da palavra. Ele não quer passar nenhuma informação, ele quer apenas interter. Tanto é que Chapeuzinho Vermelho é algo bem antigo, né? É um texto bem antigo, é um conto de fada bem antigo que vem passando de geração a geração e as pessoas todas gostam. Bom, pessoal, então quanto à correção das atividades, é muito importante que vocês lembrem aqui que a nossa primeira atividade foi um texto não literário, né? Na verdade, dois textos não literários, e eles tinham funções diferentes quanto às perguntas. O primeiro texto que eu queria que vocês realizassem lá era clicar no ícone e aí abrir tocando em frente. Primeira coisa, ouvir a música, depois vocês iriam fazer leitura e vocês percebem aqui a estrutura do texto. É um texto poético, né? Por isso que ele até é cantado. E aí tem as perguntas. Se tratando de um texto literário, as perguntas é basicamente perguntas sobre o texto. Aí aqui eu tenho o primeiro grupo de perguntas. Escreva o significado das palavras abaixo de acordo com a música. Então aqui você ia marcar de acordo com a música, você não ia buscar no dicionário, porque teve pessoas que fez isso. Eu gostaria que você corrigisse isso se você fez. Você tem que buscar, por exemplo, o sentido de florir aqui no texto é crescer. O sentido de compor aqui no texto é criar. O sentido de pulsar aqui no texto é viver. O sentido de massas é povo. Então, se você for buscar esses sentidos aqui no dicionário, você vai ver que é outra coisa. Mas aqui ele tem esse sentido. Bom, a segunda pergunta é: em qual verso o autor se compara com o filósofo Sócrates? Sócrates disse uma frase muito importante que ele era meio um pouco confuso. Ele dizia: eu só sei que nada sei. E aí, o Almir Sater, ao escrever a música, ele fez essa referência é, no segundo verso. Aqui, ó, no segundo verso, ele fala assim, ó: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Então, quando ele escreve esse verso aqui na segunda estrofe, ele está fazendo uma referência ao que disse Sócrates há alguns anos atrás, bem na antiguidade. Bom, a terceira pergunta era você explicar qual o sentido de florir. Você tinha que marcar aqui de acordo com o texto. E o sentido de florir, de acordo com o texto, é água, né? Bom, o próximo texto, que é mulher. Né? Também é um texto poético. Como nós estávamos na Semana da Mulher, eu escolhi esse texto para vocês. E aí fala de diversas mulheres e as mulheres e suas garras, mas o mais importante desse texto é que, diferente dessa atividade aqui, você tinha que buscar os sentidos dessas palavras. E essas palavras, né, sapiência, estampar, personificar, você não ia buscar o sentido delas aqui como a gente fez no outro, a gente ia buscar o sentido lá no dicionário. E daí você poderia buscar isso no Google, né? Poderia colocar para pesquisar e anotar aí no caderno, ou você poderia procurar no próprio dicionário mesmo, naquele escrito. Aí a próxima pergunta fala sobre frases maiúsculas, palavras próprias. Palavras próprias, nomes próprios, normalmente eles identificam o ser. Então, se ele identifica, ele tem que começar com letras maiúsculas. E os nomes próprios que aparecem aqui na música, ou no texto da mulher, desculpa, está na última estrofe, né? Que são alguns nomes de mulheres. Então, são esses nomes dessas mulheres, né? Dessas diversas mulheres que você ia colocar aqui, eles são nomes próprios. A próxima pergunta, a próxima penúltima pergunta aí no caso do texto, ele está fazendo uma pergunta referente ao substantivo. Se você escrever o substantivo com letra maiúscula, ele vai se transformar na capital de Sará. Então, qual é esse substantivo? Fortaleza, né? Ele aqui está se tratando de um adjetivo, mas se eu escrevo ele com letra maiúscula, ele se transforma no nome próprio, que é a capital do Ceará. Então, eu tenho então nome próprio Fortaleza, escrito com letra maiúscula. E a última pergunta pessoal seria colocar o nome de uma mulher que realmente é muito importante para você. Bom, pessoal, então na atividade da semana passada, o que é que ficou mais importante da gente frisar? Foi a questão das formações de frases, que frases não é um amontoado de palavras,
sempre começa com letra maiúscula e termina com pontuação. E as frases, os tipos de frases são afirmativas, exclamativas, negativas. E nessa atividade aqui era justamente isso que era para você fazer. Então, vocês não tiveram dificuldade disso aqui, mas é bom a gente frisar o quê? Que sempre quando uma frase é negativa, ela tem a partícula não antes do verbo. Então, teve a partícula não antes do verbo, é negativo, né? Tá negando. Teve, não teve, está afirmando ou às vezes está perguntando, certo? A questão, né, na sequência seria transformar essas frases. E a próxima era dizer se era sentimento ou se era uma pergunta. Vocês não tiveram dúvida nisso, então por isso eu não vou me deter muito aqui. O próximo é o texto, né? É o conto. E o conto de terror, no caso, e a intenção mesmo era trabalhar a linguagem do texto literário. Só em resumo mesmo, só para lembrar, a mulher, né, perdeu o marido, só que aparentemente o texto não diz, mas aparentemente o marido era morrido. Quando ela estava mexendo nas finanças, o marido reapareceu, morto. E daí ela percebeu que o marido estava querendo meio que tirar a ideia dela, que era pegar o dinheiro. Então ela criou um jeito de destruir de vez aquele marido, foi dançando, e quando juntou-se os ossos dele, ela falou para o filho enterrar. Quando o filho foi enterrar com tudo dele, enterrou inclusive o dinheiro. Infelizmente, enterrou as finanças dele também. Então aí vocês iam responder as questões e todas as questões eram praticamente questões pessoais, tá? Essas questões vocês iam tirar de acordo com o texto. Só uma que eu quero frisar bastante aqui com vocês é a questão do tipo de texto, né? Qual é o gênero textual desse aí? É um conto. Teve gente que marcou fala, teve gente que marcou texto informativo, mas como nós estávamos trabalhando o conto, você tem que colocar conto, tá bom? Bom, e é isso, gente. Muito obrigada pela atenção nessa nossa retomada de conteúdo. Para hoje nós temos duas atividades de revisão, mas elas são importantes para serem feitas por todos, principalmente. Quem perdeu as minhas atividades, façam pelo menos essas duas últimas para a gente encerrar esse mês, porque aí semana que vem já tem um novo planejamento. E eu gostaria que vocês hoje olhassem lá no grupo. Eu vou postar a atividade, não vai ser uma atividade interativa, vocês podem copiar e responder. Não precisa de copiar o texto, tá bom? Eu sempre gosto das perguntas e das respostas, não só as respostas. E quem quiser xerocar também pode xerocar, pode ficar à vontade, mas o mais importante é que nós vamos trabalhar isso que foi revisado aqui: texto não literário, texto literário, pontuação, formação de frase, formação de texto e essa organização em torno de passar uma informação por meio de textos, né? Então, é muito importante a gente estar relembrando isso. Então, muito obrigada e até a próxima.